os voluntários vão sendo chamados, vão sendo requisitados pelo Senhor Jesus, e muitos deles abandonam suas famílias, abandonam o seu trabalho, abandonam os seus afazeres, os seus amigos, e se tornam peregrinos sem lar. Haja vista os nossos discípulos. A Bíblia fala, por exemplo, dos discípulos Pedro, Tiago e João, muito conhecido de vocês. O que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando, estavam pescando. Jesus se aproxima deles e diz a Pedro, por exemplo: vem e segue, eu farei de você pescador de homens. E que diz o texto lá nos Evangelhos? Que ele deixou as suas redes e passou a seguir Jesus. E de fato, Pedro revolucionou o mundo com a atuação do Espírito Santo na vida dele. Muitas pessoas se converteram através da sua vida. E essas pessoas, então, abandonando tudo, colocaram o seu futuro nas palavras, muitas vezes inquietantes, desse revolucionário chamado Jesus. E quando falo revolucionário, não é no sentido que alguns de nós conhecemos, aqueles que fazem badernas, mas revolucionário no sentido de trazer uma proposta diferente de tudo que até então vinha se pregando, vinha se ensinando, uma proposta de um novo reino. Esse Jesus se torna revolucionário no sentido de que vem apresentar uma maneira diferente de viver. E uma das suas palavras mais revolucionárias, Marcos disse lá no capítulo 9: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Os irmãos já tentaram trazer esse verso para o século 21, para o mundo capitalista, por exemplo, para o mundo empresarial. Os irmãos já tentaram aplicar isso na sua vivência de trabalho. O mundo competitivo em que vivemos, o mundo onde é uma guerra de poder, de saber. Quem pode mais, quem sabe mais é que tem mais oportunidades. Jesus vem dizer que quem quiser ser o primeiro, que seja o último e servo de todos. Você já experimentou ser servo? Servo de todas as pessoas que passam por você? Esse é o desafio de Jesus. Se você quiser ser grande no reino de Deus, para Jesus, você tem que ser o menor de todos. Se você quiser ser grande, se você quiser ser relevante no reino de Deus, você tem que ser o último. Você tem que considerar os outros superior a você mesmo. Esses são os desafios que esse Jesus revolucionário vem trazer. E essas pessoas então seguem esse mestre, entendendo então que nós nascemos para ser servo e servo de todos. Portanto, é normal o serviço. O voluntariado é algo normal. Para essas pessoas era normal servir. Como também nos dias de hoje, cada pessoa, cada cristão, cada servo de Jesus, é normal servir como voluntário. Foi com essa visão, por meio da atuação do Espírito Santo, que esses cristãos foram dispersos. E como voluntários, eles anunciam o Evangelho. Eles poderiam muito bem, depois dessa perseguição que o texto nos fala, cada um ir para a sua casa e cuidar da sua própria vida. Afinal de contas, temos que ter amor à nossa pele. Eu estou sendo perseguido, eu vou para casa, vou cuidar da minha vida. Mas não foi assim que esses crentes fizeram. Então, logo se sentiram perseguidos, eles foram para outras cidades. E foram fazer o que nas outras cidades? Foram anunciar Jesus como voluntários. Mas afinal, quem é o voluntário? Quem é voluntário? Eu me lembro que em 2005 veio aqui na nossa igreja o irmão André Bessa. Não sei se vocês se lembram dele. Ele é do Ceará. E ele esteve aqui falando conosco sobre essa questão do voluntariado. E ele trouxe 3 definições para o voluntário.
Quem é o voluntário? Para que você então possa se identificar se você está nesse quadro, não é? Primeiramente, ele disse que o voluntário, ele não recebe dinheiro. Então, o voluntário é aquele que não é assalariado. Portanto, nós temos aqui a grande maioria dos voluntários. Estão aqui, estão lá na galeria, porque são aqueles que não recebem por aquilo que fazem, pelo serviço que prestam a Deus. Uma segunda questão, que o voluntário, ele não recebe dinheiro, mas ele dá dinheiro para a igreja. Olha só, o voluntário, além de não receber, ele dá dinheiro. Quantas vezes você, voluntário, você líder, você que tem servido a igreja com amor, quantas vezes você deu do seu bolso para pagar alguma coisa? Talvez pagar o jantar de alguém ontem que participou, que não tinha condições. Talvez para comprar as folhas, para tirar xerox, para usar no ministério tal. Talvez para tirar xerox das partituras da música. Quantas vezes você estava na cidade e comprou um livro para presentear alguém, porque você gostaria que aquela pessoa lesse determinado livro? Quantos investimentos você já teve vindo do seu próprio bolso? Quantas ofertas você já entregou, movido pelo amor, pela paixão, pelos desafios que são trazidos? Vocês ouviram há pouco falar sobre missões, sobre os desafios que temos de missões. Quantas vezes então você não deposita a sua oferta para os missionários? Foi falado há pouco também sobre a questão da Transpaulista, o desafio de participar da Transpaulista. Está sendo aguardado aí de 700 a 800 pessoas. O Everton, aí, mais otimista, disse que talvez até 2.000 pessoas, porque vem gente de todo o Brasil. Só que é pago. O voluntário tem que pagar para ser voluntário, para participar dessa Transpaulista. Talvez você vai dizer, poxa vida, então não vai ter ninguém. No ano passado, 700 pessoas estiveram em São José do Rio Preto e pagaram para ser voluntário. Você já viu isso acontecer alguma vez? Você chegar numa empresa e dizer assim, olha, eu estou pagando para trabalhar aqui. Tem algum serviço para mim? Tem. Você quer trabalhar? Quero. Só que eu não tenho como te pagar. Não tem problema, eu pago. Eu pago para trabalhar. Você já viu alguém fazer isso? No meio secular, isso não existe. Mas no meio cristão, isso acontece e acontece muito. As pessoas dão de si, do seu dinheiro, do seu tempo, dos seus dons para servir, porque isso é o voluntário. Terceiro lugar, quem é o voluntário? Ele não faz parte do staff da igreja, ou seja, ele não faz parte do quadro de funcionários da igreja. A igreja tem alguns funcionários que todos os dias estão aqui, ou parcial ou integral no seu tempo, mas está aqui para fazer que algumas coisas administrativas funcionem. O voluntário é aquele que não faz parte do staff da igreja, ou do grupo dos trabalhadores da igreja. Portanto, se você se enquadra nesses itens, você é um voluntário. Talvez você possa perguntar, mas deve ser um desprazer servir. Nessas condições ainda, não é nada animador servir. Eu estou aqui justamente para desafiar você a ser um voluntário. O meu papel aqui é desafiar você a servir como voluntário. Mas com esses requisitos, talvez você já vai desistir a partir de hoje. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que tem muita gente nesse Brasil e nesse mundo que estão servindo. Tem muitas pessoas que estão dando a sua vida para poder servir como voluntários no reino. Eu quero compartilhar com vocês alguns testemunhos de algumas pessoas que têm servido como voluntários. Um deles diz assim, eu vou ler somente alguns trechos dos seus testemunhos, porque não teríamos tempo de marcar todas as coisas. Um deles diz assim, as amizades, o crescimento espiritual que tenho experimentado, tudo está diretamente ligado ao fato de eu ter encontrado meu lugar no serviço.